Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Náutica Além do Mar, o podcast da Marina Itajaí. Estamos aqui com a nossa querida Lari. Olá pessoal, mais um episódio então do Náutica Além do Mar. Estou com o Carlos, diretor da Marina Itajaí, e hoje eu estou com 3 engenheiros. Eu estou cercada de engenheiros, praticamente por todos os lados, né? Porque a náutica, o objetivo do podcast Náutica Além do Mar é incentivar as pessoas a olharem cada vez mais para o mundo das águas. E hoje nós estamos com 2 representantes de uma empresa muito importante aqui na nossa região, que contribui bastante com a infraestrutura adequada ao desenvolvimento sustentável de uma região. Exatamente. Seja na parte industrial, portuária. Então, a Ecolitoral aqui conosco, que representam a Ecolitoral Lucas Vieira e o José Roberto. Isso. Diretor de meio ambiente e gestor comercial da empresa. É uma empresa responsável por licenciamento ambiental e também por todos esses projetos, certificações e etc. Então, eu vou tentar traduzir um pouquinho para vocês, né, esses projetos maravilhosos que eles desenvolvem hoje. Mas, para isso, a gente tem um videozinho, né, Carlos? Isso. Vamos mostrar um videozinho. Vamos então, mostrar um aqui. videozinho da Ecolitoral. Eu estou aqui há mais de 4 bilhões e meio de anos. Na verdade, não preciso das pessoas, mas as pessoas precisam de mim. O futuro depende de mim. Ao longo dos anos, meus espaços foram dando lugar àquilo que o homem chamou de desenvolvimento. Em minhas áreas foram construídos e instalados grandes empreendimentos, indústrias, portos, aeroportos e residências. O progresso vem. Mas a forma que você escolhe como crescer faz toda a diferença. Foi com muitos estudos, conhecimento e trabalho que meus terrenos foram se transformando em espaços que geraram desenvolvimento econômico, empregos e renda para as pessoas. Tudo com muita responsabilidade, comprometimento e sensibilidade para fazer chegar o progresso sem ferir as minhas árvores, as minhas florestas e meus rios. Com todo cuidado, drenaram e terraplanaram meus solos, estudaram minhas características. E foi assim com a Ecolitoral. Uma empresa consciente, responsável e com foco no social, na qual se pode confiar. Eu sou a Mãe Natureza e estou preparada para sempre estar evoluindo. E você? Quais escolhas você vai fazer? Ecolitoral, economia, sustentabilidade, confiança, credibilidade e compromisso com o futuro de Santa Catarina, do Brasil e do meio ambiente. Então, estamos de volta. Então, com um pouco de explicação, voltando, sejam bem-vindos ao nosso sim. podcast. E explicar um pouquinho mais, então, como é que funciona o trabalho de vocês, qual que é a importância desse trabalho, a preocupação que a gente tem com o ecossistema. Vocês tratam também muito da parte de água, né? Hoje a Ecolitoral ela trabalha tanto na parte de meio ambiente, com projetos de sustentabilidade, licenciamento ambiental, e também na parte de engenharia, projeto de engenharia, desde projetos complementares, água, rede de esgoto, projetos preventivos contra incêndio, das mais diversas atividades, seja na área portuária, que também é necessário os projetos complementares de engenharia, quanto na área industrial e pública. Então, a gente tem um leque aí de serviços bem grande. Nosso foco no início da Ecolitoral foi o meio ambiente, foi onde a gente abriu as portas para o mercado, a gente se mostrou para o mercado como uma empresa especializada em licenciamento ambiental, porém a gente foi percebendo ao longo dos anos aí essa necessidade dos empreendedores, dos investidores de concentrar em uma empresa só todo tipo de projeto. Então, desde o licenciamento até a aprovação no urbanismo, aprovação em outros órgãos, bombeiro. Então, foi nesse sentido que a gente acabou agregando tudo esse leque. Assim, Fica muito mais prático, né, para o Sim. empreendedor cobrar uma empresa só do que tu Sim. ficar cobrando várias pessoas, né? Imagina uma empresa com várias obras, com várias empresas cuidando cada um da sua obra. Então acaba ficando muito complicada essa gestão. Sim, né? e vocês são especialistas nessa área, né? E a gente entrevistou, inclusive, recentemente, um professor dizendo que as cidades
não olham para suas costas, né? E, ao mesmo tempo, a gente sabe que o Brasil é um país jovem e que teve um crescimento, muitas cidades tiveram crescimentos desordenados. E vocês são especialistas em recuperar áreas degradadas também, né? Aqui em Itajaí, teve algum caso assim que vocês podem nos contar? Exatamente. Sim. Tivemos recentemente um estudo que a gente considera como um case de sucesso da Ecolitoral junto ao município de Itajaí, especificamente para a defesa civil aqui do município, onde a gente fez um mapeamento geológico de áreas de risco aqui na área que a gente chama hoje de Matadouro, né? Mas é Vila da Paz, a comunidade. Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças. Onde fica ali, aqui perto Beirando do Rio, Vale, né? Não, passando no Vale. Isso, passando na universidade. Vale, isso, bem aquela comunidade onde foi revitalizada a praça recentemente agora. Então, lá no topo do morro existem casas hoje que estão sob risco. Então, a prefeitura tem a obrigação hoje de identificar e mapear essas casas para ofertar uma melhor moradia a essas pessoas, né? Então, vocês fazem esse trabalho pró-cidade também, justamente para fazer esses alertas, porque esse ano, acho que ano passado, teve muita chuva, né? Muita teve chuva. Aqueles... Dezembro, né? Novembro, dezembro tivemos aqueles deslizamentos. Em São Sebastião também, ali em São Paulo, isso também tem a ver ou não? Lá na área de Rio de Janeiro e São Paulo tem muito, né? Curitiba também. Curitiba também. Como que a gente já teve no Morro do Baú, então diversos casos aqui em Blumenau foi bastante marcante, né? Então as defesas civis, elas estão desde preocupadas, né? Desses tipos de acidentes geológicos, elas estão mais preocupadas com esse tipo de ação, né? E como é que é a ação de vocês? Aí vocês vão ver... Bom, vamos lá, tem N vazões ou áreas de instalações inadequadas, né? Como em morros, aí vocês vão até o local, fazem os estudos, como é que é isso? E apresentam um projeto para a prefeitura? Isso, é uma equipe multidisciplinar, né? Que cada um no seu departamento. Então, nós temos um geólogo que cuida da parte de solos, da geologia, o engenheiro civil vai para avaliar as edificações, né? Porque 90% delas não tem projeto, não tem engenheiro responsável, é um puxadinho que vai ampliando. Então, às vezes o solo é até estável no local, mas a edificação está em risco. Então, tudo isso é avaliado, analisado, né? E o que nos motiva, o que nos aciona são as prefeituras, né? Elas, através das suas defesas civis, têm essas áreas já pré-mapeadas, mas muitas vezes não tem uma equipe técnica diversificada e qualificada para estar fazendo esse trabalho. Então, é um estudo bem específico. Bem também. específico. E meio novo no Brasil, né? Não se faz tanto, né? Não se faz tanto. Nos últimos fenômenos ali que nós comentamos, né, 2008, 2011, que tivemos as enchentes, agora dezembro, acabou acendendo esse sinal de alerta, né, para essas áreas de risco, para essas invasões que acabaram ampliando com esse êxodo do pessoal vindo do interior para o litoral, né, a procura de moradia acaba aumentando, os valores aumentam e, naturalmente, áreas vão sendo ocupadas de forma irregular. E esse estudo vem para estar avaliando essas áreas e propondo ações, né? Não só a retirada do pessoal, que é complicado, né? Sim. Mas a gente busca colher o máximo de informações para quê? Para conseguir manter essas pessoas que já estão muitas vezes nessa área, mas da forma mais segura possível, né, Lucas? Porque hoje não é só para tu retirar uma família de um local. É um processo muito mais complicado do que a gente imagina. Sim. Mesmo ela estando em risco. Mas quem que vai falar que aquela família sofre risco? A não ser um profissional, alguém indicado, um técnico que auxiliou isso. Muitas vezes, e a gente sabe da defasagem de diversas prefeituras no Brasil. Você já fez isso? Você já chegou numa família e teve que... A gente, na verdade, entrega um estudo para a Defesa Civil, onde ela responde Ministério Público, ela responde outros órgãos que deve ser uma situação difícil, né? Imagina. Com certeza, né? E as pessoas não entendem que ali elas estão sob risco, né? Então, só vão entender quando acontecer. Infelizmente, né? Infelizmente. Como quase tudo no Brasil, é feito só após um acidente, né? E falando nisso, Carlos, essa questão do êxodo, que tu citou muito bem, é meio cultural do Brasil, né? De não se desenvolver nas regiões que estão e virem para as cidades que estão se desenvolvendo, ou que já tenha essa urbanização. Queria saber a opinião de vocês como engenheiros,
O que vocês acham disso, desse êxodo excessivo que talvez nem tanto o Sul, mas como o país como um todo passa, principalmente São Paulo, Rio, aquele eixo, né? Eu acredito muito que isso passa por talvez não vamos dizer uma má gestão, mas algo que poderia ser mais controlado com leis e aplicabilidade dessas leis, né? Hoje a gente sabe o tamanho da dificuldade que é tu aprovar um zoneamento novo no município. A gente vive hoje aqui em Itajaí sobre isso, né? Então, o zoneamento, as leis municipais que regem o uso e ocupação do solo, elas são ultrapassadas. Então, em muitos dos municípios elas são ultrapassadas. Então, a atualização dessas também passam por um processo que às vezes é muito moroso, audiências públicas, e muitas pessoas também não enxergam o coletivo e sim o pessoal, e acabam atrapalhando esse desenvolvimento, que a gente acaba vendo em diversas ocasiões, ocupações irregulares e falta de pessoas para fiscalização e retirar. É muito mais fácil... Moradores de rua até, né? É muito mais fácil tu orientar uma família que está se ocupando de um lugar que ela não pertence para ela, antes de que ela constitua ali sua residência. Então isso tem que ser feito antes de ela se instalar ali, ficar 1, 2 anos ali, e depois desse processo... E mapear também, né? Controlar. E a gente está falando aqui principalmente da parte de morros, né? Mas tem a parte da beira-rio também, né? A beira... Não beira-rio aqui, mas a beira... As matas ciliares, né? Isso, eu ia comentar. Esses projetos de recuperação, a gente chama de PRADE, né? Projeto de recuperação de área degradada. Isso é corriqueiro, né? O Lucas citou esse case da Vila da Paz ali, que foi um dos maiores e abrangia também essa questão de risco de deslizamento. Retirar essa família, tu tem que recuperar aquela área. Senão, então, fatalmente, ela vai voltar a ser igual, né? Só que corriqueiramente, né, Lucas? Todo licenciamento ambiental que envolve um curso d'água vai envolver um PRADE, né? Dificilmente esse curso d'água tem as suas margens protegidas, né? Então, não só no município de Itajaí, mas como no estado, a nível Brasil, como a gente trabalha, sempre nós estamos trabalhando com esses projetos de recuperação da mata ciliar. Né? E essa questão da recuperação, o Lucas falou da Vila da Paz, né? Como que vocês recuperaram? Para quem não entende... O que foi feito? Hoje, vamos dizer, qual que são as diretrizes, né? A gente entregou o estudo para a Defesa Civil, e a Defesa Civil, ali naquele estudo, sabia quais residências que ela tinha que remover, pois estavam com risco alto. Então, de vida? Risco as alto pessoas risco alto de deslizamento, de estar ocasionando outros tipos de acidentes, né? Então, a Defesa Civil, sabendo dessas moradias, ela busca outros locais para essas pessoas, né, com auxílio e tudo mais, projetos sociais. E esses locais tendem a ter um projeto de recuperação de área degradada. Então, seja reconformando o talude... O que é reconformando o talude, Lu? Temos, vamos dizer, teoricamente, um corte reto. Ok. 90 graus do solo. Morro, então a gente tem a parte de morraria, temos um corte 90 graus dele, e isso, com uma enxurrada, leva o material e acaba deslizando. Então a casa que está no sopé aqui na ponta na base do talude, que é esse corte, ela vai junto com o material. Então reconformar o talude é o quê? É trazer níveis de segurança para esse talude, para essa área. Então existem hoje cálculos, feito com base no tipo de material que se encontra no... Nossa, é bem complexo. Bem complexo. Bem complexo. Isso daí depois é um projeto, né? Aí depois é feita a execução desse talude, reconformação, 45 graus, diversos itens ali que são obrigatórios. Plantar árvore também. E depois vem a parte de às vezes nem sempre árvore, né? A gente pensa, mas às vezes a árvore acaba pesando um pouco, sabe? E aí criando um fator que vai facilitar o deslizamento mesmo depois
da criação da suavização desses taludes, como o Lucas mencionou. É muito pensado então, hidrossemeadura hoje em no dia. primeiro momento a gente trabalha com hidrossemeadura, que seriam semear gramíneas, né, com o auxílio de um jato de água, né, é feita uma mistura, tipo uma massa. Tu faz essa plantação Isso, ali. E aí tu trabalha com um mix de sementes bem agressivas, porque qual a intenção? É revegetar aquele talude o mais rápido possível, porque o solo exposto é muito suscetível ao processo erosivo. Então a gente faz essa hidrossemeadura, aquele capim, aquela vegetação, aquela gramínea cresce o mais rápido possível. A gente não prioriza tanto, vamos trabalhar com espécies nativas, que são espécies que ocorrem aqui na região. Esse é o primeiro passo, passo emergencial. Tu cobrir aquele talude com algum tipo de vegetação para evitar o carregamento do solo, a formação de ravinas, de vossorocas, né, que são aqueles canais que a água forma. Depois de formado aquilo, é muito difícil tu conseguir direcionar ela para outro local. Né? E aí, posteriormente, como o Carlos falou, vem o plantio de árvores. Né? Quando aquele talude já está estabilizado, já está vegetado, se naturalmente tem algum remanescente florestal no entorno, a gente não trabalha com plantio, né? Só isolando a área, os próprios animais se encarregam de estar trazendo essas sementes de árvores nativas ali e a regeneração ocorre de uma forma natural. Ou se é uma área mais isolada, longe de algum fragmento, a gente induz essa regeneração através do plantio de alguns indivíduos arbóreos nativos, né? Que aí se desenvolvendo vão servir de puleiro para aves, que vão trazer sementes e aí depois naturalmente a área se encarrega. Nem sempre plantar uma graminha bonitinha é o que funciona. Tem que ser, mesmo. Às vezes, capim, mato, algo que a raiz realmente pega. Isso mesmo. São raízes rápidas e que elas fixam o solo ali, né? Entendi. E além dessa ação, desse plantio, é feita toda a drenagem do talude também, né? Para direcionar essa água para evitar com que esse talude ele vá erodir novamente. Tipo, desmoronar. Então, a drenagem ela é importante também. E sobre a parte, isso é mais em terra e sobre água. Vocês também têm um trabalho de acompanhamento de dragagem, acompanhavam na época que o porto ainda estava em operação, né? Como é que é o trabalho? Por que se cuida tanto de estudos e impactos da dragagem aqui no Rio Itajaí-Sul? Qual que é a influência? Se parar a dragagem, melhora, piora? Fora a questão logística, né, obviamente. Mas o que impacta a dragagem em cima do Rio Itajaí? E até para ser bem didático com as pessoas que estão nos assistindo, explica também o que é uma dragagem, né? A dragagem é um processo de aprofundamento do canal ou manter o canal na profundidade que a gente deseja. Né? O Rio Itajaí-Açu aqui, costumeiramente é feita a dragagem de manutenção. Por conta do porto. Por conta do porto. Porque eles têm navios com uma profundidade... Exatamente, eles têm que manter o calado, né? A profundidade para os navios poderem estar adentrando ao canal com segurança. E ocorre um processo erosivo a montante do terminal ali nas cidades vizinhas, enfim. Todo esse morro desnudo de vegetação, esse material solto é carreado para dentro da drenagem que vem parar no rio e acaba assoreando aonde? Aqui na foz, que é onde o ambiente é mais lêntico, né? Quanto mais acima, mais correnteza, mais declive a gente tem. Aqui nós estamos numa planície, então a correnteza acaba diminuindo e esse material se sedimenta no fundo. Então a dragagem seria estar retirando esse material e dispondo ele em áreas licenciadas. Aqui o Porto de Itajaí tem 2 áreas de bota fora oceânicas, né? Mas essas áreas também podem ser em terra, então esse material poderia estar sendo disposto em terra, né? E é uma atividade impactante, por isso exige tantos monitoramentos e acompanhamentos, porque ela acaba mexendo com toda a biota aquática que se formou naquele sedimento, querendo ou não, ele tem vida, né? Tem micro-organismos que vivem ali, tem a própria fauna, né? E vocês faziam a dragagem aqui para o porto? Isso, a gente monitorava, né? Monitorava, mas vocês também operacionalizavam ou não? Não. Aí hoje existem empresas que realizam o processo de dragagem, execução da dragagem. E de quanto em quanto tempo é feito? Isso vai depender muito, é feita a batimetria, né? A batimetria é uma análise para ver a profundidade que o canal está. É a topografia de um É a topografia do leito do rio, para te ver quais pontos têm que ser dragados
e quando precisa ser dragado, né? E Então, quanto maior fluxo de embarcações, não tem a necessariamente. ver ou não? Tem mais Tem a ver com sentimento. fenômenos climáticos, né? Quanto Como mais eu falei. chove, mais tem que dragar. Isso, quanto Entendi. mais chove, mais material é carreado para dentro do leito do rio e, teoricamente, mais frequentes tem que ser feitas as dragagens, né? Mas qual que eram os estudos que eram feitos aqui para Itajaí, por exemplo? O que se preocupava? O que vocês faziam? Que tipo de monitoramento Itajaí... Digamos, o porto voltou, está tudo funcionando normal. O que se faz de monitoramento aqui? Qualidade de sedimento. O sedimento é entender qual sedimento que está sendo dragado, para entender qual que é o local, o melhor local para disposição desse Se é material. areia, se é argila, se é Isso, barro, Muitas vezes esse que- sedimento pode apresentar uma certa contaminação, né? Isso. Então a gente não pode estar dispondo Metais desse material, pesados. metais pesados, querendo ou não. A gente recebe o Óleo. rio Itajaí-Mirim, passa por Brusque, que é uma região com muitas tinturarias, né? Muitas empresas Blumenau têxteis, tem- Blumenau também tem um parque industrial muito forte, né? Então, hoje não mais, porque as leis ambientais estão cada vez mais severas, a fiscalização cada vez mais em cima, mas no passado a gente sabia que ocorria muito e acabava contaminando o solo, né? O leito dos rios, no caso. E aí, então, tem que ser feita essa análise prévia para te identificar se esse material é possível de destinação oceânica, como eu falei, nessa área de bota fora. Caso tenha alguma contaminação mais severa, né, Lucas, por algum metal pesado, algum contaminante, esse material daí tem que ser retirado do leito do rio e destinado para aterros industriais, para locais licenciados específicos para estar recebendo esse material. O que eu acho que é importante a gente comentar aqui é que existem vários tipos de dragagem que podem ser executados. A dragagem mais comum, ela é tipo um aspirador, uma tubulação no fundo do leito que vai sugando ali água e sedimento e ali tu vai tirando o material. Depois essa draga, ela armazena esse material e leva para um bota fora, fora do ambiente do rio, ou é colocado por tubulação e por essa tubulação é injetado para a área terrestre ou também outra área fora, né? Uma área apropriada. Isso, uma área apropriada. E também existe a dragagem de aspersão, que daí ele vai soprando esse material e tu vai direcionando esse material para algum local. Tu aproveita a vazante do rio, né? A correnteza favorecendo para carregar esse material para fora, né? Para foz. E aí essa draga, como o Lucas falou, ela vem soprando um jato d'água e varrendo esse material que ainda não está compactado, né? Um material solto, é um silt, é um material bem fino, uma nata, né? A primeira camada que se forma. Então essa draga, sem ter que estar aspirando, só fazendo essa injeção de água, né? Ela vem varrendo esse material até... E o que pode ocorrer se a dragagem não for feita corretamente? Num calado. porto, por exemplo. Pode acontecer que nem aconteceu lá em Suez, que um navio encalhou. Tu trava todo o terminal. Então, vamos dizer, se um Fora navio... a questão econômica, Fora né? a Todo o questão processo econômica, de... Então, se é um navio aqui, encalha aqui bem na nossa frente aqui. Então, ele não para só o Porto Itajaí, Porto Nave, mas para T-Port, todos os terminais, TUPs que estão a jusante, para tudo. Não recebe mais nada. Então, é um risco econômico. É um risco econômico muito grande. E você faz de sedimento, mas você também deve ter uma preocupação com os animais, né? Como é que é? Porque não é só um programa, né? São quantos programas que o Rio Itajaí faz? Para dragagem, hoje, são 12 a 13 programas ambientais aí Fixos. Programa de fixos. qualidade de água, programa de monitoramento da ictiofauna, né, que são os peixes, biota aquática. Vamos trazer para cá, vamos falar dos programas da Marina, então. Isso. Que a Marina também, a gente contratou a Ecolitoral faz 2 anos, pouco. Também faz estudos da Marina. Quais são as preocupações para as pessoas entenderem que programas a Marina faz da parte de monitoramento ambiental com vocês? Hoje a gente tem programa de monitoramento da ictiofauna. A ictiofauna hoje ela é representada por bentos, que são, vou dizer animais, né? Organismos de fundo de leitos, de rios, de canais. Carcinofauna, que são camarões, crustáceos e outros tipos de organismos de família, da mesma família. E peixes, né? Peixes em geral. Em geral. Parte planctônica também, Parte né? planctônica. Fitoplâncton, zooplâncton, também é feita essa Então, análise. essa movimentação, vamos dizer, uma movimentação de embarcação constante,
pode suspender material e esse material pode estar cobrindo a luz do plâncton. Dos organismos, e esses organismos não conseguem desenvolver, não tem alimento para, vamos dizer, o plâncton é alimento da carcinofauna, de E camarões. hoje vocês cuidam para que se desenvolva. Isso, então A se gente o monitora, camarão... né? E Monitora. aí, entende, é feita uma obra de dragagem, causou um impacto. Então, se prevê alguma medida mitigadora, algum programa que possa estar reduzindo ou mitigando esse impacto. Né? Por isso é importante esses programas ambientais e esse monitoramento constante. O pessoal tem uma visão muito negativa de dragagem, acha a dragagem é horrível, é muito impactante, vai acabar com o lugar, sabe? Mas nem sempre isso acontece. E aqui no caso da Marina é um caso onde isso não ocorre, né? Nós observamos que num primeiro momento, enquanto está ocorrendo a dragagem, sim, causa um impacto, mas posterior à dragagem a gente tem um aumento da biodiversidade, né? Então vem mais animais que antes não ocupavam essa área. Por quê? Porque tu acaba oxigenando a água, né, Lucas? Tu acaba proporcionando que outros animais voltem a ocupar aquela área que antes estava antropizada. Querendo ou não, aqui nós estamos numa enseada, numa baía fechada, né, abrigada, então não há circulação desse material. E, infelizmente, ainda tem lançamento irregular de efluentes domésticos, né, o popular esgoto, que acaba prejudicando. Lançamento. É isso que eu queria chegar, Carlos. Antes a Marina era uma área degradada. Vocês sabem da história. A Marina, tal, né? ela tá, como falado ali, ele tá cercado, então ela é uma área confinada, é uma área restrita, e ela tem influência de, principalmente duas grandes influências, que é uma galeria pluvial que tem aqui, que não é bem pluvial. Então tem esgoto clandestino entrando na galeria pluvial. Galeria pluvial, o que é? Chove, a rua coleta essa água para não ficar empoçada na água e vai para uma galeria pluvial que teoricamente deveria ir aqui para a Bahia sem problema nenhum. O que acontece é que tem entradas irregulares que acabam poluindo essa galeria. E quando vocês chegaram aqui? E fora esse tem o Ribeirão Schneider. O Ribeirão Schneider, que é um ribeirão que passa tanto atrás daquela comunidade, quanto vai até lá para cima, né? Ele é bem longo. Ele cruza o bairro Fazenda ali, nasce lá na Morraria da Ressacada, né? E isso acaba tendo também muita influência de áreas que não tem saneamento básico ainda em Itajaí, que acabam caindo aqui e gerando essa vinda de sujeira, esgoto, poluição para a Baía Afonso Whipple. Quando foi criada a Marina, em 2013... aqui era uma área extremamente degradada, porque além de ser mais enclausurada do que ela é hoje, ela não tinha a movimentação das embarcações. Então, isso que ele falou, hoje, tu draga, tu traz vida. Tu traz vida, tu aumenta a oxigenação. E quando tu fez a dragagem lá na... Então, quando a gente começou a dragar Deus, tirou em 2013, foi dragado de 1 metro, mais ou menos, até 4. Só desculpa um pouquinho. Porque a dragagem é algo que pode ser realmente fundamental dentro dessas áreas degradadas. O caso da Marina aqui é um caso que a dragagem é benéfica. Auxiliou né? pra... A gente tem esses monitoramentos e comprova isso, né? Tanto tem monitoramento de antes da dragagem, durante a operação da dragagem e posterior à dragagem. Exatamente. Então, por isso que eu disse, a gente vê que houve um incremento, né, de espécies, de indivíduos, até na quantidade, né? Muitas vezes se encontravam poucos camarões, vamos dizer aqui. Agora, após a dragagem, aumentou o número de camarões, diversificou as espécies. Qualidade da água. Ou seja, a qualidade da água acaba melhorando, proporcionando que esses o equilíbrio, animais voltem. Né? Tu imagina, a gente não é uma parte só da Bahia, né? Hoje eu tenho 120 mil metros de área da Marina, eu acho que em torno de 60% está dragado. Eu ainda tenho 40% para dragar. É um investimento alto, acho que já foi em torno de 4 a 5 milhões investido em dragagem nessa área aqui da Marina. E ainda tem uma boa parte da Baía Afonso Whipple que deveria ser dragado. Quando a gente começou a dragar aqui, é o que o Zé falou, começou a vir mais material. Hoje, tu tem peixe aqui, tu tem tainhota, tu tem robalo, tu tem... observa, né? Frequentemente. Hoje. Antigamente não existia esse material. Tinha cheiro? Isso. Tinha cheiro. Quem é de Itajaí antigamente sabe que quando dava uma maré baixa, não existia o saco da fazenda, era todo lama, né? O pessoal evitava até de caminhar na beira-rio por conta do odor, como foi comentado. Com maré baixa,
era insuportável. E tinha aquela justificativa, não, é odor de mangue. Mas o odor de mangue é totalmente diferente. É matéria orgânica em decomposição, né? E é incrível, porque até como vocês falaram do projeto da Vila da Paz, ou aqui, tudo impacta, né, no desenvolvimento de uma cidade voltada para as águas. A gente, né? quando dragava aqui, saía, às vezes, a gente fazia com um sistema de dragagem que retirava, então a gente jogou para cá e depois levou para destinação, e saía materiais escuros, orgânicos, não saía areia. Saiu um petróleo, né? Exatamente, o petróleo é um material orgânico. E o que tu pensava quando vai dar? Será? A gente tirou bastante material e esse material não foi nem utilizado aqui de volta porque realmente era um material para levar para Botafogo. Então, tem noção de quanto? Não sei dizer quanto, porque a cubagem realmente era muito grande. Então, fazendo uma conta rápida, assim, se a gente tirou 50 mil cúbicos, 50 mil metros quadrados vezes 3 metros, dá mais de 150 mil cúbicos de material aqui. Dessa parte, mais de 30% era material inutilizável. Que é material que tu não consegue limpar no dia de aterro. Anos sem dragagem. Anos sem dragagem recebendo material. E o que faz com esses materiais? Aí é destinado para um local ambientalmente adequado. Por isso adequado, é tão importante a análise do sedimento, como nós comentamos, sabe? Porque essa análise é que vai nortear. O material é mais arenoso, não tem contaminação, pode ser utilizado para obras não estruturais, assentamentos de tubulação, né? Muitas vezes é doado para a prefeitura. A gente doou uma época muita areia para a prefeitura, porque aqui é uma areia salitre, então ela tem sal, não dá para usar para construção civil, senão corrói a estrutura. Sim. Mas tu pode usar para que nem falou, sentar tubulação, aterro, pavimentação. E fora da parte da dragagem, tem outros programas que a Marina acompanha, né? O monitoramento do manguezal, né? Então nós temos 3 pontos onde é feito o monitoramento anual do desenvolvimento da vegetação de mangue, né? É feito o monitoramento da avifauna também. Avifauna, ruído, tanto subaquático em períodos de dragagem, que é um dos também programas de monitoramento aqui da Marina, ruído subaquático, quanto ruído, vamos dizer, o que a gente emite, as embarcações emitem. Ou seja, em resumo, o equilíbrio, vocês contribuem para promover esse equilíbrio entre o desenvolvimento de uma região, né, e o desenvolvimento sustentável do programa geral, né? Os programas de monitoramento em si, eles servem também para apontar também algumas melhorias, né? Que podem ser feitas aqui, né? Então a gente pode monitorar constantemente e desenvolver cada vez mais. A gente até acompanhou, eles apresentam um relatório anual, semestral, né? Aqui na Marina é trimestral. Trimestral, e aí mas tem um maior, né? Que de vez em quando se apresenta. Semestral é para o IMA, para o órgão ambiental que licenciou, né? Trimestral a gente se apresenta para a Marina. E o que a gente vem acompanhando é um pouco disso. Então, Marina, eu faço monitoramento de ar aqui. Mas eu falo, mas a Marina não tem emissão de externo. Mas a gente tem essa preocupação, então a gente coleta isso dentro da licença que está previsto. E o que a gente vê desde 2013 é uma melhora contínua. Tanto da parte de sedimentos, então da própria água, como eles citaram, mesmo com a quantidade aumentada de barcos, a gente tem bem mais barcos aqui, a gente continua tendo esses acompanhamentos e mostrando que o desenvolvimento de áreas degradadas, como a Bacia Afonso Whipple, ela pode vir a melhorar o ecossistema. Botar uma marina, mas tá cheio de barco aí. Sim, o barco vai ter um impacto poluente, mas o retorno que o empreendimento dá é muito maior. E, Carlos, você que convive nessas questões acompanha todo esse processo de desenvolvimento, o que tu acha de uma região, que estava degradado, a Marina, todo mundo vê o que transformou na região, e uma região tão linda como, por exemplo, Florianópolis? Tu acha que teria potencial para desenvolver na náutica? Tem áreas tão degradadas, se não mais do que aqui. A gente tem a Baía de lá, a Lagoa... Esqueci o nome da lagoa. Da Conceição? Lagoa da Conceição. É uma área extremamente poluída. Mas extremamente. Tem projeto. E lá é uma área bem complicada, que ela está completamente fechada. E fechada por causas humanas, né? Criaram pontes, criaram aterros. E poderia ser desenvolvido estruturas, poderia ser desenvolvido. Lá é bem complicado, uma área bem grande a ser dragado, limpado, mas deveria ser feito que nem isso. Existem programas, por exemplo, na Nova Zelândia, pegam áreas degradadas e liberam para iniciativa privada para marinas. Porque a marina é um investimento médio a alto, dependendo de como tu entrega a estrutura. Então, tu só dragar... Imagina, se só tivesse dragado, o governo foi lá, investiu 5, 10 milhões, dragou a Bahia inteira. Mas não se fizer nada, isso volta.
porque a oxigenação, movimentação de água também colabora para a manutenção. Uhum. Então não adianta só tu dragar e sair, né? Ainda Tu tem que mais acompanhar. Aqui a gente está numa foz, então a gente recebe material de tudo quanto é tipo. Então o assoreamento do rio e na Bahia aqui, ele é alto. Sim. De, assim, se não realizar dragagens constantes aqui na Marina, também no canal, Vai vamos voltar. dizer, em 4 meses, 5 meses, o assoreamento ele é Tanto grande. que Ali. antes da Marina, o município já tinha feito algumas dragagens, né? Sim. Nós tínhamos algumas áreas de bota fora, oriundas dessas dragagens. Uma delas permanece, que é lá no Mole, que hoje eles usam de estacionamento. Uma outra era aqui onde a Marina se implantou, eles Uma tinham parte feito uma parte, era uma área de bota fora, né? Mas, como foi comentado, fatalmente, se não houver essa manutenção periódica, volta a assorear tudo novamente, né? Então, por isso é tão importante né? que a iniciativa privada entre como parceiro, né? E a iniciativa pública também contribua para que isso aconteça, e né? viabilize, Senão, né? viabilize. Se não porque- abrir os caminhos, como é que a iniciativa privada vai hoje ajudar? tem um empreendimento, mas eu tenho uma responsabilidade. A gente pratica 10 a 12 também estudos aqui ao longo do ano que a gente faz. Se fosse para iniciativa pública, não seria feito tantos estudos e provavelmente não teria sido feito tantas dragagens que nem eu já fiz nesses quase 10 anos de Marina. E às vezes é burocrático para abrir, para que haja essa viabilização Exatamente. pública, né? Não estou dizendo, depende, claro, de cada região, mas Sim, com certeza. por isso que o apoio A do visão da público é população, interessante, né? ela tá mudando, né? A Sim. gente, na época da Marina, a implantação da Marina, gerou um debate aqui, né? Sim. Gerou um debate muito grande. Mas Gerou, a gente... Teve audiência pública, né? Pelo Sim. rito do licenciamento foi obrigatório. Eu lembro que eu participei e o pessoal, como eles têm uma visão um pouco conturbada, sabe? Uma marina vai poluir, vai degradar. Mesmo caso que a gente citou da dragagem, né? A dragagem é sempre ruim. E nem sempre. A gente está aqui para provar isso, né? Por isso é tão importante se não tivesse divulgar aqui, esses quem programas. queria monitorar o manguezal? Exato. Quem queria Não ia ter monitorar muito, a qualidade do ar aqui? Ainda a qualidade estaria das degradado. águas? Até a própria pesca predatória, Sim, né? sim. Que a gente sabia que tinha aqui, querendo ou não, é uma APA, uma área de proteção ambiental. Então, alguns tipos de pesca são proibidos, né? E agora, com a vinda da Marina para cá, acaba inibindo. Antes, aquele pescador que vinha arrastar camarão aqui dentro do saco da fazenda, que botava a rede fixa aqui dentro espalhada. Hoje isso já não ocorre mais. Mas antigamente era corriqueiro. E deixa eu perguntar para vocês. A Marina se criou e é óbvio, houve um desenvolvimento aqui na região, principalmente da Beira-Rio. A construção civil está se desenvolvendo hoje. Itajaí está no topo do ranking de valorização imobiliária. E existe também pontos ainda de Itajaí que hoje sofrem com alagamentos. Vocês também trabalham nesse sentido? Qual a opinião de vocês sobre esse equilíbrio de desenvolvimento, por um lado, mas ainda com pontos específicos para serem trabalhados? Como é o caso de pontos de alagamento com hoje, chuvas, né? A gente, como que vive trabalhando com isso, vive trabalhando com projetos de desassoreamento, projetos de dragagem. Desassoreamento é retirar a areia dos rios, né? Fazer essa... que evita o muito... assoreamento, né? Auxilia muito na contenção de cheias, né? Tu acaba dando mais vazão para aquele curso d'água, né? Então ele consegue desaguar muito mais rápido, né? E fazer essa água fluir e não ficar estagnada, porque é isso que acontece, que ocasiona as enchentes. E né? vocês acharam que Itajaí se desenvolveu porque no passado Hoje melhorou? ainda precisa alguns, quer dizer, a maioria dos rios de Itajaí hoje precisam ser desassoreados. Hoje, Itajaí Mirim precisa ser, o retificado precisa ser. Se eu, por exemplo, fora por questão econômica que a gente falou aqui há pouco, mas acabou o porto, não tem mais porto Navegantes e Itajaí. O rio começar a assorear. Daqui a pouco, hoje a gente está com mais ou menos aqui na foz, em torno de 12 metros, indo até 6, eu acho que, na área dos terminais. Se virasse tudo 5, 4 metros, ia alagar a cidade? Fatalmente. Fatalmente isso iria ocorrer. Porque hoje é 12 metros de lâmina d'água. Pensa com assoreamento, passa essa lâmina da água para 4 metros. Numa chuva intensa, que ocorre lá em Blumenau, descendo tudo que é tipo de material, fatalmente a gente hoje aqui na Marina estaria embaixo d'água. Isso é uma preocupação muito grande, tanto, né, Lucas, que em estudos ambientais que envolvem implantação de estruturas no rio Itajaiaçu, por exemplo, vamos fazer um atracadouro, um pier,
tem que ser feita toda uma modelagem, né, para ver se isso não vai impactar na vazão, no fluxo do rio, porque muitas vezes tu pode estar implantando uma estrutura que vai afunilar esse canal e acabar agravando um problema acima. A cidade não pode depender do porto para não alagar, ou não deveria. Não deveria só depender disso, né? Por isso que, inclusive, as dragagens continuam, mesmo com o porto não funcionando. Uma dragagem é uma coisa imutável aqui. Porque por causa do porto organizado, né? São outros tupes e outros terminais que financiam também essa dragagem, né? E o governo municipal tem se movimentado nesse sentido para... Sim, hoje tem contrato para o desassoreamento, para a questão dos alagamentos, porque é uma pergunta que conheço muita gente aqui de Itajaí, alaga, aquela região alaga, etc. Não mora ali porque alaga. Hoje o Rio Itajaí-Açu, ele tem contrato com dragagem, né? De draga, é realizado dragagem de manutenção, porém outros rios, como o Rio Itajaí e Mirim, o retificado também, o Rio Itajaí Mirim retificado, eles hoje não possuem nenhum tipo de projeto ou planejamento para desassoreamento. E a gente sabe hoje que o Rio Itajaí Mirim ele sofre com um processo de assoreamento constante. O Ribeirão Schneider é também um do... Ribeirão da Murta, que é outro que cruza um bairro muito importante de Itajaí, né, que é o Cordeiros. Então, se fizessem projetos, às vezes até pontuais, né? Uma geral de 4, 5 metros, não precisaria ser anual. Poderia ser uma coisa com mais intercalada. Existiria a possibilidade de unir a iniciativa privada nesses projetos de... Sim, hoje, vamos dizer, para um Como a Marina empreendimento se instalar em um local, ele precisa, com certeza, compensar sua instalação ali. Então, talvez, hoje... Como incentivo, né? Fazer essa compensação, faz um fundo para aqui em Itajaí, para receber essas compensações e em um certo momento, em 1 ano, 2 anos, ter o orçamento necessário para prédio novo no Cordeiros, tem uma taxa de compensação que vai para esse na Marina teve compensação também para se instalar aqui. Sim. Então... E eles sempre cuidam, né? Exatamente. E a gente vê que realmente se desenvolveu, mas vamos dizer, não é só a Marina, tem que ser uma constante. Com as chuvas de dezembro, Itapema inundou diversos bairros, eles tiveram situação de emergência. 2 meses depois, a gente elaborou o projeto de desassoreamento de todos os rios de Itapema. Ele está hoje 70% já executado. Falta o rio Perequê, hoje que é o maior rio ali, que divide Itapema e Porto Belo. Mas hoje tu vê a melhoria, a gente sofreu com essas chuvas também, eu acompanhei as obras, a Ecolitoral é responsável pela supervisão também das obras. Eu fui lá, período de chuva máximo assim, e o rio tranquilo. Fluindo. A gente baixou, tinha calado de rio ali de meio metro. A gente baixou para 2,5, 3. Então, isso já dá uma diferença enorme. Bancos de areia foram removidos. Né? Esses bancos de areia promovem essa barragem. Isso é uma coisa interessante até para a população, né? Que amanhã não sabe o que acontece, que tanto alaga, mas amanhã é um problema que pode ser consertado com planejamento, com estudo. E criação de atrações da região, porque querendo ou não, você acaba trazendo a iniciativa privada junto ao poder público, você, além de melhorar a estrutura, você cria um atrativo turístico para a região. Essa questão da iniciativa privada, como nós estávamos comentando, nem sempre pode vir através de compensações, às vezes fomentando, né? Aqui nós poderíamos ter uma hidrovia. Né? A iniciativa privada poderia estar explorando isso. Antes aqui de começar, nós estávamos comentando do trânsito, né? Que está chovendo, tá um trânsito terrível. Então, nós temos o canal ali pronto, né? Ele está assoreado, mas existem Dá para ir até Blumenau? Dá para ir até Blumenau, de barco. Dá para ir até Brusque, de barco. Tem até um carro-barco, Zé. Exatamente. Vocês podem chegar, pegar o carro. Nós acompanhamos esse barco. E aí ele é todo fechadinho, não molha. Exatamente. É econômico, né, Carlos? É econômico. Dá para transformar isso em um transporte público. Antigamente era, né? Nós acabamos regredindo nesse ponto, né? Eu sei porque a minha avó veio do Rio de Janeiro e desembarcou num navio que ia até Blumenau. Né? Então ele até continua lá em Blumenau, o Vapor Blumenau, o EPO que tinha também, que ia até Florianópolis, né? Então nós as ferrovias também acabaram ficando um pouco abandonadas. Seria uma solução para manter os canais sempre dragados, né? Uma alternativa de transporte,
né? Até de carga, né? Querendo ou não, a gente tem muito fluxo de caminhão no centro de Itajaí, por tudo, 470. E uma outra forma de estar mantendo esses rios dragados. E na opinião de vocês três, quais as regiões aqui de Santa Catarina, pelo menos do litoral catarinense, que poderiam ser transformadas assim como a Marina Itajaí ajudou, contribuiu, e outras estruturas também turísticas, etc., contribuíram para o desenvolvimento das suas regiões? Em termos náuticos, que outras marinas poderiam ser criadas? Tu falou Florianópolis eu acho que, na verdade, todo o nosso litoral e interior é mal explorado. Na náutica? Em modo geral. A gente tem casos Joinville tem rios, e tem um rio que cruza na frente que não é dragado. Já fizeram, mas não deu certo, fizeram mal feito. Tinha uma via aqui de São Francisco para Joinville, muita gente aí de São Francisco trabalha em Joinville e vice-versa. Itapema, Porto Belo, Blumenau, Brusque. Então, assim, a infinidade de opções dentro ali. acho que todas as cidades do catarinenses e Brasil poderiam ser melhor exploradas as hidrovias. Como nós comentamos no começo, o início da colonização deu as costas para o litoral. Né? Então, a dificuldade vem muito também disso. Joinville ali tem muitas pontes muito baixas. Então, por mais que tu drague, né, Carlos, tu acaba não conseguindo passar com uma embarcação por baixo. Se não foi feito que vocês fazem esse planejamento, né? Nós temos 2 pontes ali que inviabilizam um veleiro maior, um barco com... Nem muito grande. Florianópolis, se tu tem veleiro no sul da ilha, no norte da ilha, tu não consegue ir para o sul por dentro. Tu tem que ir por mar aberto. Porque a ponte foi feita muito baixa. Coisa então... que se dentro da obra tivesse feito 2 metros mais alto, não mudava nada. Mas, gente, não, olha, se deixasse eu ficaria aqui nas minhas questões. Muito obrigada, vocês são fantásticos. Vocês da Marina. Obrigado. Nós gostaríamos de agradecer também a oportunidade, é um prazer enorme. Prazer nosso, muito obrigada. Estamos à disposição. Para quem quiser conhecer a Ecolitoral, porque vocês trabalham para outras empresas, quem quiser entrar em contato, como é que a gente acha vocês? Nós estamos localizados aqui na Avenida Beira Rio, esquina com Almirante Tamandaré, né? Edifício Beira Rio Office, sala 102, pode estar nos fazendo uma visita. Em cima da Catarina Náutica. Em cima da Catarina Náutica. Toma um cafezinho com o Beto e vai lá falar com o pessoal da Ecolitoral. Vocês têm Instagram também? Temos Instagram, @Ecolitoral, todas as nossas redes sociais, @Ecolitoral. Perfeito. Site também é ecolitoral.com.br. Ali tem o nosso telefone, e-mail. Quem precisar de qualquer assessoria de LAU, licenciamento, estudo, acompanhamento, projetos de engenharia, né? Projetos de sustentabilidade. Isso. Perfeito. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. E o podcast Náutica Além do Mar, ele continua com muitos entrevistados todas as quintas-feiras, 16 horas. E a gente convida o pessoal para curtir e entrar nesse movimento voltado para o mundo das águas. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.